o objetivo hoje, mais do que nunca, é tirar as dúvidas, quer dizer, gerar mais discussão a respeito de medicina integrativa. Então, hoje é o dia que nós vamos bater um papo com a doutora Beatriz. Então, esperando agora a doutora Beatriz para a gente conversar um pouco. Olá, gente. Zé, tudo bom? Como vai? Tudo bom, Bia? Prazer estar aqui conversando, tirando essas dúvidas com você. Que para mim é uma referência, né, na integrativa, que eu tenho despertado lentamente para isso. Sou bem iniciante e vejo, não atuo. E tenho algumas dúvidas, principalmente assim, relacionado à minha especialidade, como na oftalmologia eu posso utilizar o conhecimento da integrativa, né, nas minhas patologias, nas minhas doenças. Essa é a primeira pergunta. Não sei se você já tem isso para mim pronto, porque eu sou tão especialista, né, que fica fora um pouquinho de quem é geral, de quem é gineco, de quem é endócrino, que eu acho que nessas horas fica mais fácil de abordar o paciente. Então, a primeira coisa que eu pergunto a você é, vamos inverter um pouco. O que é medicina integrativa para a Bia? Não, quando eu penso assim, acho que eu tenho uma atuação e um pensamento já integrativo. É você enxergar o paciente como um todo. Não enxergar um paciente unicamente, por exemplo, como vendo meu consultório como um olho, nem como ele enxerga. Eu olho meu paciente, eu vejo as patologias que ele tem, de que forma essas patologias estão interferindo nele. De repente, eu me encontro no consultório orientando como comer, o que deve usar, né? Então, assim, enxergar que o que você tem que está afetando o olho não vem só não é do olho, é de um corpo e é de um comportamento, muitas vezes, desse paciente. E aí terminam abordando no comportamento, eu vejo que a gente vai indo muito mais do que aquela de, você não enxergou, faça esse exame, vai para o retina, né, para o especialista. Não é assim que eu consigo mexer. Prefiro mexer no meu paciente no geral. Então, como você agora devolvendo sua pergunta na sua área específica, o mais importante é que você entenda o seguinte: na sua área, por exemplo, quando a gente fala de mácula, qual é a correlação que a gente tem com doença vascular, certo? Sim. Então, quando você fala de doença vascular, como a gente falou anteriormente já aqui, ela é uma doença pós-prandial. Quer dizer, você tem a doença vascular, começa na nível de endotélio, não a nível de parede. Então, quando você se alimenta, você acaba tendo o quê? Uma toxemia. Se você comer couve, é óbvio que você vai ter uma toxemia satisfatória. As citocinas serão não inflamatórias. Se você comer uma alimentação inadequada, você vai ter a inflamação que é secundário ao quê? A sinalização celular, as reações químicas daquele alimento ali. E aí você vai ter uma alteração do endotélio. Da onde? Do coração. E da onde? Do rim. E também das suas artérias, da sua mácula. Sim. Entendeu? Então, quando vocês pensam em doença vascular, vocês têm que pensar como cardiologista, da mesma forma, entendendo que a doença da sua retina, da sua parte cardiovascular, ela é secundária à sua alimentação, a seu estilo de vida. Porque você pode ter a sua mácula, que é um tecido como qualquer outro, a origem dele é o tecido mesenquimal, entendeu? É aí que a gente começa, quer dizer, na origem do tecido. E o que ele se tornou? Um vaso, ele se diferenciou num vaso. Você tem que pensar exatamente que o vaso tem 3 camadas e você vai ter que tratar exatamente a camada endotélio primeiro, porque é a primeira a ser agredida. E aí você tem a entrada dentro desse endotélio das substâncias que a gente fala hoje, que é o colesterol, que teoricamente é o mais condenado e não tem tanta culpa assim, e você faz o processo inflamatório na parede, na camada média. E décadas depois é que você vai apresentar as lesões na sua mácula, entendeu? Que você vê ali aquelas doenças arteriais. Aí que vocês veem hemorragia, você vai ver pontos brancos, como você fala, de isquemia. Então, o que você tem? Você tem uma resistência vascular, uma resistência insulínica, um endurecimento da artéria, que na medicina a gente chama de glicação. E na medicina tradicional, aterosclerose. Entendeu? Sim. Arteriosclerose, que é a mesma coisa. Na verdade, o endurecimento é a calcificação da artéria, entendeu? Então, essa, na verdade, é a linha de raciocínio. Quer dizer, como que eu fiz primeiro? Eu trouxe você para o que você vê como medicina integrativa e estou te levando não para o nome doença, sim para o tecido. Porque aí quando você vai para a córnea,
que vocês falam de córnea, qual é o tipo de patologia que você tem? Você quer cicatrização, você quer uma lesão de córnea. Aí você tem o uso de algumas substâncias, por exemplo, que são os peptídeos, que são aminoácidos que fazem as reações químicas, e você, a depender da sequência dos peptídeos, você vai ter um estímulo à cicatrização. Então, por exemplo, nós temos peptídeo, o 6JC e o BPC157, que eles fazem a cicatrização. Então, por que ele faz a cicatrização da minha pele no normal e não vai fazer no tecido ocular? Não faz sentido. Então, você vai usar o mesmo peptídeo. Entendeu? Me pergunta mais aí, tira mais aí. Tem também muitas doenças na minha área, né? Que são, assim, tipo, neuropatias, neurites. E, em especial, uma doença que a gente é bem frequente aqui, que é glaucoma, que a gente tem alteração da pressão e tudo, mas a gente tem observado que algumas alterações de vitamina D também, né, agrava e às vezes reposição. Não sei se você tem alguma experiência nessa área, mas tem se falado um pouco nisso. Então, vamos começar pela neurite. Então, como você mesmo falou, então, qual é o tecido neurológico? O que você tem que fazer com o tecido neurológico? Ele faz a condução do nosso estímulo elétrico. Com o envelhecimento, você perde a camada de mielina. E aí você começa a ter exatamente os curtos-circuitos, vamos dizer assim, para ficar mais claro. Tá? Então, você vai fazer o quê? Uma reposição de substâncias que vão fazer como vamos dizer assim, colocar de novo a mielina, recapear o nervo. Exatamente. Aí você conhece muito o complexo B, mas na verdade você tem uma série de reações, de elementos químicos. Por exemplo, você vai falar de metilação. É uma reação enzimática que usa o radical metil e que ele é fundamental para uma série de reações químicas. Então, se você usar o SAMe, que é um suplemento, por exemplo, você vai ter, na verdade, o quê? Você vai ter uma doação do radical metil. Isso vai melhorar o seu nervo. Então, existe sim o uso de uma série de suplementações que você pode utilizar ou metodologias que obrigatoriamente não precisam ser suplementos. Então, por exemplo, você pode fazer uma terapia neural no paciente e a terapia neural ela vai fazer com que você tenha uma desaceleração no seu nervo. Mas você também pode usar uma suplementação através de câmara hiperbárica. Por que nós não utilizamos câmara hiperbárica quando vocês têm aquelas lesões sérias nos olhos com a hemorragia? Eu não consigo entender por que não. Porque você vai usar uma cicatrizante. E você podia utilizar. Então, mais uma coisa para neuropatia. Se você usar a câmara hiperbárica com oxigênio, você melhora a neuropatia também. Entendeu? Então, você usa isso. Em relação já ao glaucoma que você falou, existe essa tendência nossa a tentar correlacionar, de novo, a hipertensão com o glaucoma. Então, é a doença com a doença. E o que eu prefiro sempre explicar é o mecanismo de ação. Então, qual é o mecanismo de ação da hipertensão? É uma aceleração do coração? É o endurecimento arterial? Na verdade, qual é o mecanismo? É o problema da renina-angiotensina, que fez uma alteração hidroeletrolítica. Então, você tem que ir na causa. E aí, você eliminando a causa, você vai eliminar exatamente a questão da pressão. Entendeu? Então, essa correlação que vocês fazem muito. Eu tenho hipertensão e tenho glaucoma. Tá certo? Então, na verdade, se você for na fisiopatologia da hipertensão, você vai controlar o seu glaucoma. Entendeu, não? E em relação ao que você falou anteriormente, tudo que eu uso para neuropatia de diabético aqui, que é o que você tem aí também, que você não deixa, você tem a sua neuropatia nos seus pacientes diabéticos, nós utilizamos na oftalmologia. Então, todas as medidas que eu tenho aqui, eu posso utilizar na oftalmologia, sem restrição. Porque, na verdade, sem restrição. Você vai usar, na verdade, no tecido, na origem fisiopatológica da alteração que te levou àquela doença. Porque eu não gosto de usar a palavra doença, porque na nossa modo de pensar, você tem a doença ainda que ela é bioquímica, então ela está na fase funcional, depois ela entra na fase metabólica. E a nossa medicina, que é a medicina tradicional, ela vai diagnosticar através dos exames quando essa doença se torna orgânica. Mas tudo que a gente pretende é
prevenir a chegada na fase orgânica. Entendeu? Entendi. Fala aí. Outra área também, Zé, que eu penso, né, que a gente poderia atuar com integrativa, são nas alergias, né? A gente termina tendo bastante criança com conjuntivite alérgica em diversos graus. E aí, de vez em quando eu investigo e vejo assim, intolerância à lactose, sabe, o glúten, alguma coisa assim. E não é uma coisa que as pessoas despertam, mas eu vejo que os outros não costumam fazer isso. Então, a gente também pode atuar, provavelmente, nessa área também, né? Então, de novo, e quando você fala alergia, você está falando de imunidade. Quando você fala de imunidade, você fala de intestino, tá certo? Então, eu tenho 57. Então, eu, na verdade, tenho 80% da minha imunidade já no meu intestino, tá certo? Porque meu timo já não existe mais, meus ossos longos, a medula óssea já ressecou. Então, eu tenho um pouco no sacro, um pouco nos ossos chatos e 80% no intestino. Então, o que você falou é perfeito. Então, na verdade, você falou de alimento. Então, você falou de alimentos, que é a lactose, por exemplo, são alimentos que vão agredir o seu intestino. E aí ele faz o que a gente chama de leaky gut, que é o quê? Nada mais é que uma rachadurazinha na parede intestinal, o aumento da permeabilidade. E por esse aumento da permeabilidade começa todo o processo de inflamação, que pode fazer uma pericardite, pode, mas pode levar a uma conjuntivite. E o mecanismo é o mesmo, tá certo? A única diferença é que nessa célula inflamatória, às vezes você tem o macrófago, às vezes você tem o neutrófilo, mas às vezes você tem o mastócito. E quando você tem, então, o receptor do mastócito estimulado, ele libera histamina. Então, vai ser uma reação inflamatória, ponto, mas com características de alergia. Entendeu? Porque a célula não foi o neutrófilo nem o macrófago. O célula foi o mastócito. Mas o mecanismo de ação é o mesmo. É o mesmo. O desencadeador, né, é o mesmo. Exatamente, é o mesmo. Aí a gente pensa só em o que? Antibiótico no local, corticoide local. E, na verdade, nós temos que pensar, como você falou, muito mais amplo do que só usar o local, o colírio, né? Às vezes eu fazia uns testezinhos terapêuticos. Você suspende lactose toda e vamos observar. Aí dá aquela melhorada grande, assim, aí tem um processo inflamatório por lactose. E aí a gente começou a trabalhar um pouco assim e deu uma melhorada grande nos resultados, assim, principalmente crianças mais resistentes ao tratamento. E se você, por exemplo, você vai encontrar pessoas da área de fisioterapia, de enfermagem, que usam também a ozonioterapia como grande para você evitar o processo de conjuntivite ou o processo inflamatório local. Entendeu? Sim. O ozonioterapia eles usam. Nós não podemos usar porque o nosso conselho não permite. Mas o uso do ozônio local também dá uma melhorada grande e não tem efeito colateral. Não tem efeito colateral. Não. Outra coisa que às vezes eu fico um pouco em dúvida, né, em relação assim, para você atuar na medicina integrativa, você, assim, a gente pode fazer um curso nessa área e atuar, ou você tem que ser nutrólogo, tem que ter orto. A formação integrativa, ela te dá essa visão para atuar, ou você tem que fazer essas diversas áreas? Então, na verdade, vamos lá. Primeiro, nutrologia, nada a ver com a gente, tá? Então, nutrologia somos nós, médicos, que vamos na Sociedade Brasileira de Nutrologia, essa sim reconhecida pelo Conselho Federal, e você, como normalmente gastro ou endócrino, você vai ter uma noção de nutrição, ponto. Então, nutrologia é o médico tradicional que faz um curso em uma sociedade reconhecida e usa nutrição, ponto. Medicina integrativa, não. Você tem algumas sociedades que estão começando a surgir aqui no Brasil agora, que é a Longevidade e Saudade, tem outra que é Sociedade de Medicina Integrativa do Brasil, que estão só começando, engatinhando, tá? Sim. E aí você não tem ainda o reconhecimento, porque a sociedade não é reconhecida, e, na verdade, você pode exercer porque você é um profissional da área médica. Pronto, então você pode atender. E como você, nesse curso, que é o que você vai fazer, é um curso normalmente que dura 1 ano e meio, 2 anos, mas na verdade você vai fazer isso, estudar de maneira constante, tá? Sim. E você vai trabalhar em grupo. Normalmente o ideal é que você tenha um grupo e você estude de maneira constante. E você fazendo o curso, o que você tem que aprender? Bioquímica.
E aí você vai, no início, você vai ter uma grande dificuldade em entender bioquímica, tá? Porque você vai ter que associar bioquímica com, por exemplo, bioquímica com imunologia. Aí você vai ver que hoje o câncer é tratado com imunoterapia. E aí daqui a pouco você, oftalmologista, já está entendendo por que se usa imunoterapia no câncer, tá? Sim. Aí você vai começar a entender bioquímica e você vai entender que você quer estudar a parte de neurite. Aí você vai ter um módulo só de neurologia. Aí você vai ver que os neurotransmissores são produzidos, boa parte deles, aonde? No intestino. Aí você vai tomar um susto. Meu Deus, como pode isso? Eu nunca ouvi falar. Não, você tem mais tecido neurológico no intestino do que na coluna. Entendeu? Sim. Aí você vem com aquela frase. Você dormiu mal, você vai acordar enfesada ou mal-humorada. Fezes com mau humor. Então, o cérebro e o intestino. Entendeu? Então, a medicina integrativa você vai exercer por você ser médica. Você vai poder exercer por ser uma especialidade em oftalmologia, sim. E você vai ser bloqueada ou não será permitido a sua atuação apenas das áreas em que não são reconhecidas. Por exemplo, a ozonioterapia é uma das ferramentas que você pode usar na medicina integrativa, mas você não pode, não é permitido. Então, por isso que no seu serviço vai existir uma enfermeira ou uma fisioterapeuta ou odontóloga que vai fazer o procedimento que você, na verdade, não pode. Mas a formação, na verdade, são cursos em sociedades ainda não reconhecidas pelo Conselho Federal, e o nome correto, que ninguém diz isso no seu consultório, é medicina integrativa ou medicina funcional. Esse é o nome correto, entendeu? Mas as pessoas vão entrar no seu consultório todos os dias e você vai cansar de ensinar. Você vai dizer, eu vim ao nutrólogo, porque disseram que sou um nutrólogo bom. Aí você desiste de explicar. Pois é, que não é. Que não é nutrólogo, que não tem nada a ver com nutrologia, entendeu? Até para se proteger. Por quê? Porque quem fez a nutrologia, ele não é uma pessoa que goste normalmente da medicina integrativa, tá? Sim. Normalmente, na maior parte das vezes. Então, eles dizem até que, para não utilizar, que se você disser que é nutrólogo, por exemplo, você está mentindo, porque você tem que fazer parte daquela sociedade e ter feito o curso de especialidade. E, na verdade, você faz a outra área de medicina integrativa ou funcional, entendeu? Entendi. Então, você Mas pode... existe um movimento inverso, tipo assim, quem é nutrólogo e hoje está caminhando na medicina integrativa, acredito que sim, né? Tem. Porque isso é que se une, né? São conhecimentos que vão somando, né? E atua de uma forma diferente, talvez. Exatamente. Na verdade é o seguinte, tudo é somatório. Você vai ver que daqui a 1 ano e meio, quando você acabar de fazer o curso, você é outro tipo de médico, é outro profissional da área de saúde. Porque você é aquela profissional oftalmologista, mas que você vai sentar numa mesa e você vai discutir sobre epilepsia, você vai discutir sobre qualquer área, qualquer diagnóstico que por acaso as pessoas estejam conversando. Porque você, como você vai entender a base de tudo, entendeu? Sim. Você vai conseguir convencer aquilo ali. Em relação ao nutrólogo que você está falando, vamos lá, vamos dizer que eu diria que 70% não e 30% sim. 30% eles estão encaminhando para a medicina integrativa e 70% eles se mantêm ainda na medicina tradicional e aí eles fazem a nutrição parenteral e a nutrição oral através de, por exemplo, de sustagem, essas coisas que eles usam normalmente, entendeu? As suplementações prontas que tem, né? Exatamente. Sim. Não tenho a ideia mais natural das coisas. Outra coisa que a gente sempre tem assim a dúvida, é necessário um consultório multidisciplinar, né, para atuar. O ideal é que você tenha, né, o nutricionista, o fisioterapeuta, todo mundo ali unido para poder atingir todo o objetivo. Muito melhor. Agora, eu, como sou uma pessoa que gosta de estudar tudo, eu estudei um pouco de tudo. Você também, que gosta de estudar, que eu sei, conhece seu perfil, você vai saber um pouco de tudo. Mas pela própria questão da legalidade, tá? Como pela questão de tempo, tá? É óbvio que o ideal é que você seja uma equipe multidisciplinar, mas que o fisioterapeuta seja integrativo, que o médico seja integrativo, que o enfermeiro seja integrativo. Único da mesma linha, né? Para as coisas funcionarem. Exatamente. Essa parte de hormonal, isso será um bloco específico? Todo mundo pode trabalhar nessa área?
como que funciona? Porque assim, essa dúvida também sempre eu tenho, né? Até por causa da legalidade das coisas. Eu, enquanto oftalmo, aí eu sempre gostei muito da parte de endocrinologia. Aí eu posso atuar também nessa parte hormonal ou isso aí eu não posso ir da outra área, da gineco ou do endócrino que fez integrativo? Isso eu tenho um pouco de dúvida também. Então, mais uma vez, quer dizer, quando você forma, você pode fazer parto, como oftalmo, você pode fazer qualquer coisa. Então, a gineco, ela passa o remédio colesterol, entendeu? Ela passa o glifage. Então, nós também, sem nenhum tipo de problema, podemos utilizar os hormônios. Então, óbvio que eu, como cardiologista, era estranho quando eu comecei isso há 15 anos atrás, prescrever hormônio. Quer dizer, as pessoas, eu digo nossos colegas, ficavam estranhando, né? Sim. E como é que um cardiologista prescreve? E hoje em dia, como é que um cardiologista faz implante hormonal? Que você sabe que a gente faz. Quer dizer, então, é porque eu tenho conhecimento da área. Então, você, como oftalmologista, na hora que você tiver o conhecimento da área de hormônio, que é um módulo específico, porque, na verdade, os cursos, eles giram por módulos de sistemas. Então, você vai ter módulo de hormônio, o módulo de sistema neurológico, o módulo de sistema cardiovascular, o módulo do sistema endócrino, medicina esportiva. Então, você vai ter módulos separados. Você pode, sim, lá nos Estados Unidos, fazer só 2, 3, 4 módulos, tá? Ou 8 módulos, tá? Você pode escolher, se você quiser. Eu, na verdade, escolhi fazer todos, entendeu? Normal, a tendência é ir mergulhando. Porque quem gosta como a gente... Na verdade, eu fiz 18 módulos. E para você tentar entender, com 4 módulos lá, você faz o basic, que é o básico. Quando você faz 8, você faz o advanced. Eu fiz 18, porque toda hora que eu olhava, eu ficava mais curioso em saber. É o que vai acontecer com você. Avançar, você tem que ir estudando, não tem pra onde correr. Exatamente. E aí você vai adquirir. Aí, na medida que você pega a neurologia e entende neurologia, aí você vai para a endócrina, você vê que você pode usar o hormônio e o hormônio vai melhorar a neurologia. Aqueles pacientes que tinham neuropatia, eles melhoram muito quando você faz a modulação hormonal. Aí você diz, caraca, e agora, então eu vou estudar a endócrino. Aí você vai estudar a endócrino. Aí você vai para o vascular, que é a parte de cardiovascular. E aí, no final de 1 ano e meio, você não é oftalmo. Você é profissional da área de saúde. Entendeu? Que é o ideal. Com certeza. Que aí você consegue somar, né, coisas para... Exatamente. E ajudar. Quer dizer, é complicado você ir no seu consultório, por exemplo, e você não saber dizer, por exemplo, é comum. Você vai no médico há 35 anos atrás, que eu vou fazer 35 anos de formado agora, mês que vem. Então, você vai no médico e o que você vê? Não coma gordura, fritura. Não é isso? Quer dizer, não pode comer gordura, fritura, e tem outra coisa que é a rotina de 35 anos, que todo médico fala a mesma coisa. Né? E, na verdade, quando você... açúcar. Aí você vai para gordura, é o contrário. Você faz hoje, a gente sabe que uma das dietas mais frequentes que a gente utiliza é a cetogênica, que usa gordura vegetal. Então, você começa... É óbvio que fritura vai queimar óleo, vai saturar o óleo, não vai fazer bem a ninguém. Entendeu? Sim. Entendeu? Então, é legal você sair do seu consultório, com certeza o seu paciente sai do seu consultório. Fui no oftalmo hoje e ela me orientou a não comer lactose. É óbvio que a cada 10, 5 vão chamar você de maluco e 5 vão adorar você, né? Quer dizer, como é que o oftalmo diz isso? Mas aos poucos aquilo vai se tornar natural. Não, às vezes o paciente chega no consultório, tem dor de cabeça e diz assim, tire a máscara aí, abra a boca e fecha. Ele fica assim, eu vim para o oftalmo, tá mandando abrir a boca. Mas é para ver disfunção de ATM, que tem um monte de dor de cabeça, vem de todo mundo, mas ninguém percebeu que era uma disfunção. Meu Deus do céu. Aí manda o paciente para o dentista resolver. E aí você pode utilizar. E aí você vai ter uma outra, que é o fisioterapeuta fazendo osteopatia. Então você diagnosticou e do seu lado tem uma fisioterapeuta integrativa que vai lá e realinha a cervical ou a mandíbula dele. E aí acabou o problema dele. Ó, você diagnosticando. Entendeu? Como oftalmo. Entendeu? Acho que essa forma de atuar é uma forma prazerosa assim, do consultório, né? Que você traz ganhos para o seu paciente, assim, além da sua área. Eu gosto disso. Assim. Acho que é o que eu busco. Eu acho que eu vou encontrar. Não tenha dúvida disso. Você vai encontrar porque eu conheço seu perfil
sei que você é curiosa, e nesse momento que a gente está vivendo agora, que é o início da medicina integrativa, tirando os meninos jovens que podem entrar à procura do tal do ortomolecular, que é o que você perguntou, e que é uma palavra que eu não gosto de utilizar, porque acaba que você usa mais por causa do marketing, da venda do produto, entendeu? E os meninos que estão fazendo ortomolecular, está faltando um pouco de formação. Sim. A verdade é essa, entendeu? Então é frequente eu receber algumas ligações me perguntando de pessoas, de colegas jovens, recém-formados, dizendo: Araújo, é necessário mesmo fazer residência médica? Ou eu posso só fazer integrativa? Então, esse é o perigo, é você querer entrar na medicina integrativa sem nem ter o básico do básico, a resistência médica. Então, isso que é fundamental. Então, é muito comum me ligarem, e já foram alguns jovens perguntando isso. Então, eu não gosto de usar a palavra ortomolecular exatamente por causa desse fato, para não conectar isso. Tá? A falta de conhecimento, essa ansiedade em querer logo trabalhar e ganhar dinheiro e se sustentar, que é uma coisa natural do jovem que está começando. Claro. Entendeu? Mas você... É de todo mundo, mas tem que ter um equilíbrio disso, né? Não dá para você ir só para isso. Você tem que ter a noção, né? E você, como eu estava te falando, você tem o perfil como eu tenho, como o meu time da semana passada tem, que não são tão jovens assim, mas nós somos incomodados com a nossa profissão. Nós não estamos na zona de conforto satisfeitos. Sim. Não. Eu fico brincando, que eu às vezes digo que médico virava fazendeiro ou virava político. Pois é. Na idade da gente já estava assim. Bem rico, fazendeiro ou político. E não é nosso perfil. Nosso perfil, na verdade, é o quê? É um perfil da área científica, de continuar desenvolvendo o nosso conhecimento. Então, isso que você está desenvolvendo, veja que você é uma das iniciantes, precursoras realmente, entendeu? Se você pegar por média de faixa etária e o que você quer, você é uma das precursoras. A nível nacional, você tem medicina integrativa, essas sociedades, elas têm 5 anos em média, tá? Em média, você não tem mais de 5 anos. É muito pouco tempo. Lá fora tem muito mais tempo, tá certo? Quer dizer, eu já faço esse curso há 15 anos, lá nos Estados Unidos. Quer dizer, você já tem no Canadá, nos Estados Unidos há mais tempo, a Europa também há mais tempo. Mas também vem evoluindo. E o que é o mais importante? Vem se agregando. Então, o meu curso, que eu comecei há 15 anos atrás, não falava de canabidiol. Entendeu? E você também vai usar o canabidiol nos seus pacientes. Entendeu? Você vai ver que seus pacientes você vai ver que você tem um controle ocular com os receptores canabidióis também. E aí você vai usar o CBD. Então, a própria integrativa minha de 15 anos atrás não é a integrativa de hoje. Nós estamos agregando... Crescendo. Exatamente, cada vez mais. Entendeu? Isso é bom porque vai cada vez estimular você a fazer o que você gosta, que é estudar. Estudar. Bom, muito bom isso. Exatamente. É isso aí. Pergunte mais, tire dúvidas. Quer tirar mais dúvidas? Eu tenho uma dúvida que é pessoal minha, que acho que eu cheguei a falar com você, né? Que eu tenho um fator 5 de Leiden, que é de risco de trombose. E aí a gente fica sempre com aquela dúvida: dá para repor hormônio, não dá para repor hormônio? Tem outra forma que não seja implante ou hormônio direto de repor? Então, na verdade, tem. Na verdade, a trombose, se você for estudar a cascata da coagulação, ela é complexa. Tá? Então, quando a gente pega, por exemplo, um fator de risco heterozigoto e você acha que o hormônio vai causar por causa disso, você tem que entender o seguinte, que o problema é a molécula que você usa. Se você usar a molécula bioidêntica, que é igual à que você produz, ela vai conectar no seu receptor e a conexão no seu receptor vai dar um estímulo igualzinho ao que você produzia. Então, se você vai usar creme, se você vai usar intramuscular, ou se você vai usar implante, que é o pellets, não interessa. Todos os três você vai ter benefício. A questão é que você não deve usar o não bioidêntico. Primeira coisa é essa. Segundo, você não deve usar o estradiol oral. O estradiol oral é que ele pode, através da metabolização da citocromo 450, virar estrona. E aí ele pode se desenvolver, tem uma relação com trombose, apesar de pouco frequente. A questão é que
a mulher jovem, hoje em dia, a nossa geração um pouco menos, mas o pessoal mais jovem usou muito anticoncepcional. Sim. Então, na verdade, foi o uso extenso, muito longo do anticoncepcional, então, do estrogênio oral. Então, o que causava não é o uso do hormônio, causava desequilíbrio hormonal. Então, você, na verdade, quando usa o anticoncepcional, você menopausa o paciente, você desequilibra ele. Então, aí você coloca que o que você está usando causou a trombose. E, na verdade, o que você está usando causou um desequilíbrio nos seus hormônios. Entendi. Entendeu? E aí, se você usar na quantidade, na qualidade inadequada, que não é o bioidêntico, que é a grande maioria, você vai ter uma possibilidade de ter efeito colateral. E aí, então, na verdade, é a qualidade e a quantidade do hormônio para você repor, né, no bioidêntico, porque aí você tem uma segurança em relação a essa... Então, vou te falar melhor. Na verdade, é a composição molecular. Composição. Entendeu? É a sequência molecular. Porque você ouve muito, o ginecologista falar para você, esse tem menos, o Cailena tem menos do que o Mirena. Não é questão de ter menos ou ter mais. É a sequência molecular. Entendeu? Que é diferente. Que é totalmente diferente. Se você olhar o bioidêntico, ele não tem nada a ver com o tradicional. Então, é menor quantidade, é maior quantidade, é local. Ele só libera local. Isso não existe. Porque o local vai ser absorvido pelo sangue e vai fazer sua ação no corpo como um todo. Entendeu? Entendi. E você vai usar na sua área também. Por exemplo, vocês têm uma questão muito de... Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Quer dizer, eu ouço muito falar que se eu colocar um óculos, eu nunca mais deixo de usar o óculos porque eu acostumo. Isso é verdade? Não. O que eu falo assim, depois que você está enxergando bem, você não vai querer enxergar mal de novo. Acho que é a mesma coisa hormônio, né? Depois que bota hormônio, ninguém fica sem. Exatamente. Você não vai querer deixar de usar. Né? Então, por isso que vocês falam isso. Agora, tem relação com a musculatura também, não tem a musculatura? Sim. De vocês. Então, porque se você usa o óculos, você meio que relaxa a musculatura. Relaxa a musculatura, isso. Aí então, já na verdade... se contrair. Sim. Exatamente. Pronto. Olha a medicina integrativa entrando aí. Fazendo exercícios para a gente não usar óculos. Exatamente. Ou... Isso. E se você usa o hormônio ou suplementação que aumente músculo, você não vai aumentar músculo só na perna. Você vai aumentar músculo na artéria, você vai aumentar músculo na bexiga e no olho também. Sim. E termina tendo um ganho, né, de todas as funções. De todo o corpo. Quer dizer, você vai adiar as doenças. Porque na hora que você usa essa medicina integrativa, você está causando equilíbrio no seu corpo e prevenindo as doenças. Entendeu? E existem riscos aí em relação a câncer? Porque, de certa forma, por ser anabolizante de alguma forma, né, de crescer células que sejam cancerosas, tem uma restrição nesse aspecto? A gente tem algum cuidado nisso? Então, a questão hormonal que você está falando, Sim. Então vamos lá de novo. A questão do câncer hoje, a gente sabe o quê? Que ele é um desequilíbrio, tá? E ele é um desequilíbrio que você vê claramente hoje que a terapia que a gente usava antes, que era a rádio e a químio, era muito agressiva, e hoje a gente está indo mais localizada, que é a imunoterapia. Por que a gente está caindo de novo? Na imunologia, que é a inflamação. Olha, nós voltamos para a base de todas as doenças, que é a inflamação. Tá? Então, na verdade, o câncer, se você utilizar drogas químicas, que as pessoas chamam de bomba ou hormônio, que não são adequados, né, bioidênticos, você pode sim causar efeito colateral. Sim. Inflamação. E a inflamação pode levar a algo que você tenha de predisposição. Mas, se você pegar a FDA dos Estados Unidos, desde 2018, é que você tem já a liberação do uso dos hormônios bioidênticos. Então, a Anvisa dos Estados Unidos, que é a FDA, ela já tem liberado desde 2018 o uso do bioidêntico. Então, se a Anvisa dos Estados Unidos liberou, é porque você não precisa ficar nervosa, porque eles já fizeram os estudos e já comprovaram que o bioidêntico não dá câncer. Eu falo dessa forma porque você fica embasada com como diz assim, a FDA, quer dizer, a nossa Anvisa, quer dizer, é quem regula, o órgão regulador. Não é um médico, não é um artigo, porque você vai ter vários artigos. Os artigos que te levam a pensar que o hormônio dá câncer, quando você vai estudar, é o artigo que usava, que é o WHI, Health, quer dizer,
ele não usou o hormônio bioidêntico. Então, o primeiro artigo deles foi em 2002, e eles fizeram a revisão em 2012. E quando eles fizeram a revisão, inclusive, eles pediram desculpas, porque eles falaram que eles não usaram a progesterona, eles usaram um progestínico. Então, eles mesmos sabiam que não estavam usando o que deveria ser utilizado. Deveria ser utilizado. Agora, e ninguém falou dessa revisão. Quer dizer, só que ficou de conhecimento... Ficou aquela ideia na cabeça da gente, daquela coisa inicial. Até porque era impactante, né? Você vai usar e vai aumentar câncer, então para esse negócio. Exatamente. Exatamente. Quer dizer, que é aquela coisa de falar mal, depois você vai falar bem, não adianta. Porque já falou mal, que ficou... Ainda hoje tem um pouco disso, assim, tipo, até quem tem história de câncer de mama não usa hormônio de jeito nenhum, não faz, né, reposição e suspendeu tudo. E ficou aquela coisa assim, tem, não tem, não é, tem mastologista que condena, não quer que use. Como é hoje, assim, que eles estão nesse sentido? Então, você nota, no caso de algumas especialidades, um resultado um pouco mais lento. O que às vezes eu pergunto é o seguinte: por que você tem câncer de tireoide? Você tira a tireoide e usa o quê depois? Hormônio tiroidiano. Então, é engraçado que só na parte feminina que tem isso. E é engraçado que você tem, por exemplo, eu tô com câncer, meu avô teve câncer de intestino. Eu posso usar hormônio? Eu digo, eu quero saber. Eu sei que a testosterona ela tem receptor no corpo inteiro. O estradiol tem no corpo inteiro. Mas você quer dizer que é o hormônio feminino, então, que vai dar o câncer de intestino? Quer dizer, ficou uma coisa muito direcionada. Por isso que o ideal hoje é você pegar a regra, a regulamentação da Anvisa e se basear nessa regulamentação de 2018, que é da Anvisa dos Estados Unidos, que eu quero dizer. Sim. E dizendo que foi liberado o bioidêntico. Aí você está totalmente segura quanto a isso. Sim. Agora, para os médicos, quer dizer, vai ser muito demorado e você vai depender muito, porque nós pegamos uma geração da medicina baseada em evidência. Então, para você ter essa evidência quebrada, demora mais de décadas. Isso. E isso se repassar para os alunos, mais um tempo ainda. Mais um tempo entendeu? ainda. Então, você ainda tem muita restrição da endocrinologia, da mastologia. Ginecologia, não. Ginecologia você já tem mais abertura. É mais aceita, assim, tem uma aceitação maior. A mastologia, eu acho que tem uma restrição forte. Maior. A urologia, inclusive, você já sabe hoje em dia que você só não usa testosterona quando você está com câncer de prostático ativo. Mas se você já tirou a próstata ou você tem um adenoma ou hipertrofia, não tem nada a ver isso. Então, o urologista, de todas as especialidades que usam o hormônio, são aquelas que têm mais habilidade ou mais tranquilidade, porque eles já têm mais artigos que são os hormônios femininos, ou masculinos. São os urologistas, entendeu? Que usam com mais facilidade. E os efeitos colaterais no sentido de queda de cabelo, acne, mudança de voz, o bioidêntico também mantém o mesmo padrão dos outros? Zero. Não vai existir isso, tá? Então, os efeitos colaterais, como eu te falei, queda de cabelo, por exemplo, o erro nessa questão hormonal é a questão de você querer bloquear a menstruação. Então, o que você precisa, na verdade, não é bloquear a menstruação, é regular o ciclo menstrual. Tá? E aí o professor Elcimar, como ele não teve acesso na época dele ao bioidêntico, ele era engraçado, ele dava sempre entrevista, ele dizia que só menstruava vaca, só precisa menstruar vaca, né? E isso acabava virando uma lei, virou um protocolo. Então, vocês usam, por exemplo, Mirena, anticoncepcional, até 45, 50 anos, e não tem nenhum sentido isso, nem sua filha de 15, nem você. O que eu preciso é mostrar para você o seguinte: se vocês usarem a progesterona bioidêntica, eu equilibro, e o fitoterápico, eu equilibro sua TPM. Então você vai ter um ciclo normal. Sem dor, sem cólica. Ninguém merece ter cólica nem dor. Não, cólica ninguém merece. Você mexe a cólica do cão. Por isso exatamente. E o marido não merece também o mau humor. Mau humor nenhum. Já durava um mês inteiro. Então, na verdade, não é esse mau humor. Então, se você usar isso aí, você equilibra. Mas aí vai ficar uma segunda coisa, que é o método contraceptivo. Ok. Aí, se você regular com a progesterona e o fitoterápico, aí você bota o DIU de cobre ou de prata e você vai ter o quê? O seu efeito bloqueador, que é o efeito contraceptivo, mas sem usar o hormônio não bioidêntico. A questão
é que o professor demorou uns 10 anos para colocar isso na cabeça das pessoas. Eu me lembro bem disso, que eu ia muito à aula dele e gostava. Porque ele sempre foi uma pessoa divertida e muito inteligente. E demorou muito tempo as pessoas criticando ele. Mas depois que o que ele orientava virou regra, vive até hoje a mesma coisa. Então, hoje eu canso de pegar paciente com 52, 50, 48, usando anticoncepcional. Eu pergunto, eu não estou entendendo. Qual é o objetivo disso aí seu? Eu tenho medo de engravidar. Posso engravidar? Pode. Mas você pode controlar a sua menstruação, usar um DIU de cobre e avisar o seu marido que certamente nessa faixa etária vocês não vão querer mais ter filho, a probabilidade de ter filho é pequena, e fazer uma ligadura dele, que é algo muito mais simples. Muito mais simples e sem efeito colateral nenhum. Agora, o efeito colateral de oleosidade, queda de cabelo, espinha, na verdade, é simplesmente o que acontece normalmente quando você bota o chip da beleza no 3º mês. E na verdade, pelo quê? Pelo excesso de esteroide. É porque você fez o quê? Um estímulo muito forte e inadequado. Então, se eu colocar aqui na telinha para você a molécula de gestrinona e a molécula de progesterona, você vai ver que elas são completamente diferentes. Entendeu? Completamente diferentes. Então, por isso é que você vai ter esses efeitos, o clitóris crescer, entendeu? A voz ficar rouca, entendeu? E é irreversível isso? Não. É reversível que, óbvio, você deu um estímulo e volta ao normal. A questão é que vocês utilizam aquele procedimento continuadamente, como anticoncepcional. Aí é óbvio que você vai ter a voz rouca de uma maneira contínua, ou a alteração de uma maneira contínua, entendeu? Porque, lembra, se você usa o anticoncepcional, você tem queda de cabelo. Se você usa o Mirena, você tem queda de cabelo. E se você usa o implante, os chips da beleza, você também tem queda de cabelo. E são todos hormônios. Então, o que tem de diferente dos 3? É porque, na verdade, nenhum deles era bioidêntico. Então, lembra, um bloqueou seu hormônio, que foi o anticoncepcional, o Mirena. O outro repôs, que foi o implante. Mas todos deram o mesmo efeito colateral. Por quê? Porque eles são quimicamente inadequados, independente se são anticoncepcionais ou são implantes. Entendi. Entendeu? Esses implantes são sempre controversos, para todo mundo fica na dúvida, mas eu acho que, pelo que você explicou, ficou claro, assim, porque tem uma variação muito grande e a utilização daquela coisa mais antiga que todo mundo vinha fazendo. Hoje a gente muda a qualidade do implante, mas nem todo mundo está com esse foco, usando aquele martelinho que estava dando certo, e que continuou sendo feito. Acho que quando experimentarem, agora não sei, assim, é uma dúvida que eu tenho, não sei se você sabe me responder. Se quem usa hoje esses que não são bioidênticos, nessas doses que eu vejo aí, o pessoal usando doses altíssimas, essas pessoas se adaptam bem a trocar para um bioidêntico? Na hora. Olha, tem um marcador que você bem sabe, que é o FSH e o LH, que eles vão, é onde que o ginecologista se baseia na menopausa, né? E eu costumo dizer que a menopausa ela acontece 10 anos antes, ela vem gradual. Quando você usa o bioidêntico, você cai o LH e o FSH, tá? Então, isso mostra como ele é fisiológico. É como se você estivesse voltando aos 40 anos. Entendeu? E quando você usa o não bioidêntico, você não tem essa queda de FSH e LH. Então, isso aí eu não sei se eu te respondi. Quer dizer, a resposta é sim, e você vai ver a total diferença de todos eles. E o principal problema, Bia, é a progesterona. É o desconhecimento da progesterona. E todo mundo achar que a testosterona é a salvação do mundo. Nenhum, nem o outro. A progesterona ela é fundamental, e eu sempre me baseio na gravidez. E você que teve filho lembra que mulher grávida normalmente tem cabelo bonito, pele bonita. Sim, roxinho redondinho. Então, porque vocês estão cheias de progesterona bioidêntica. Sim. Entendeu? E aí, quando você pare, tem a depressão pós-parto, pela falta da progesterona. Falta da progesterona. E a testosterona é um espetáculo. Ela melhora o coração, ela melhora a depressão, mas tudo depende da molécula e da idade. E da idade também. Quer dizer, quem usa a suplementação hoje é quem não precisa. É isso que eu vejo também, né? Um excesso, assim. Uma coisa é você tá repondo o que tá perdendo, outra coisa é você tá dando
Até uma vez uma amiga minha era jovem, tinha uns 30 anos, e aí ia colocar hormônio para não engravidar, ia usando na dose alta. Eu disse assim, eu acho um grande perigo quando você mexe, porque tudo de hormônio ele é feedback, então você produz, você repõe sem precisar, você vai deixar de produzir. Então você vai perder, na minha visão, assim, a leitura que eu tenho quando você tem uma idade que você produz bem, você começa a repor, dar hormônio, tanto no homem como na mulher. Eu acho que isso traz prejuízo, né, assim, para o natural, para o equilíbrio que eu digo. Não tenha dúvida, mas aí o que vai acontecer? Aí entra aquela coisa que eu falei do anticoncepcional, que é o ruim. Porque o anticoncepcional ele pega a sua filha de 18 anos e menopausa ela. Porque ele bloqueia isso que você está falando. É a mesma coisa. Mas veja que quando é anticoncepcional não há problema. E quando é para sua filha não tem problema. Mas quando você fala de repor para o idoso, tem problema. Então, onde é que a gente entra nisso? É saber a idade e também a quantidade que você produz. Então, você vai aprender no curso quanto de testosterona a mulher produz por dia, quanto de testosterona o homem produz por dia. E aí você usa sempre, a depender da idade, você usa metade do que ele vai produzir. Sim. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho 57, então eu vou colocar o implante em mim. Quanto eu vou colocar em mim? A dose máxima, 2 gramas. Não. E você bota 1 grama, por exemplo. Óbvio que vai depender do exame de saliva, que eu vou medir essas coisas, mas você usa metade do que você produz. E aí, você, na verdade, está repondo e não inibindo o seu. Inibido, então, isso. Entendeu? Aí para isso, você tem que aprender o quê? Todo o eixo hipotálamo e hipofisário. Toda a quantidade que é produzida. Por isso que eu te falei da bioquímica. Por isso que eu te falei que depois de 1 ano e meio, você está brincando com isso. Então, todas essas suas dúvidas, eu diria para você que com 3 meses você já tirou. Porque aí você vai começar a conectar, como essas conexões que eu faço, progesterona com gravidez, entendeu? Por que a mulher grávida é tão alegre, feliz, satisfeita, e a progesterona é tão ruim assim? Eu não consigo entender. Não pode ser. Entendeu? E por que eu não uso a progesterona? A ginecologista normalmente diz que só serve para útero. E por que você grávida tem cabelo e pele bonita? Então, entendeu? Tudo bom. Exatamente. E a progesterona pode servir até diminuir próstata. Ele reduz a próstata, porque ele age na alfa-redutase. 5-alfa-redutase. Então, na verdade, o que a gente precisa é entender de química, bioquímica, que é base. E você tem algum colega ou alguém na sua área, especialidade, ou você nota na especialidade de oftalmologia um crescimento nesse interesse da integrativa? Não, que eu vejo assim mesmo, só eu e tem um outro colega. A gente não se ouve muito. Assim. As pessoas não antenaram ainda. A visão é de que isso aí é de outro departamento. Eu não sei se porque na oftalmologia as pessoas começaram a ficar muito específicas também. Né? Um faz retina, outro faz glaucoma, outro faz estrabismo. Como eu fiquei no geral, aí eu termino, acho que, tendo um âmbito maior e enxergo o paciente, né? Em toda a área da oftalmologia e mais para a medicina ainda. Né? Você é uma clínica. Medicina, mas isso. Você faz uma clínica médica. Faço. Entendeu? Porque tive na clínica médica uma formação bem razoável. Assim, eu trabalhei muito. Antes de fazer oftalmologia, fiz várias coisas em clínica, em cirurgia, e isso traz para a gente um conhecimento que deixa a gente mais ampla. Eu nunca aceitei, mesmo fazendo a especialidade, ficar limitada na minha especialidade. Então, eu sempre enxerguei o paciente em vários aspectos. Então, acho que a integrativa vem trazer isso para mim. Assim, eu acho que eu vou ficar mais feliz de poder ainda ofertar isso e fazer isso de forma mais ampla. Não, você vai ter facilmente, você sabe que o curso, a gente vai te orientar o curso, o que você vai fazer, aí depende de onde você queira fazer o curso, e você vai acompanhar o serviço e você vai ver que daqui a 2 anos você vai fazer uma medicina totalmente diferente. Você vai estar no seu consultório, atendendo os seus pacientes, fazendo oftalmologia, mas a orientação é de medicina integrativa, é totalmente diferente. O raciocínio vai tramitar pela integrativa. Isso é exatamente. Você vai ficar muito mais completa, não tenha dúvida disso. Sim. Viu? Tirei suas dúvidas? Sim, tirou bastante. Tem mais uma coisa. Pergunte. E na medicina estética, você vai me ajudar também? Então, mas a medicina integrativa faz parte da medicina estética, né? Sim. Então, o hormônio, a hiperbárica, só que a gente citou aqui, o ozônio, PRP, você usa o PRP com ácido hialurônico, tudo isso é utilizado na medicina integrativa. Quer dizer,
que a gente usa para prevenir, não é isso? E quando você faz estética, o que você tem? Na verdade, você tem um envelhecimento. Você vai tornar a pessoa mais jovem. Entendeu? Então, sim, a estética você vai estar sempre com a gente, fazendo a estética e na medicina integrativa. Entendeu? Estão juntos. E é perfeito. Estão juntos. Viu? Estamos juntos nessa. Exatamente. Com certeza. Foi Viu? ótimo. Foi bom? Deu para tirar umas bom. dúvidas? Deu, Ave Maria, perguntei horrores. E a hora que você precisar, qualquer coisa, você sabe que você pode contar comigo.